noite, pessoal. Hoje, dia 6/12/2023, vamos iniciar mais uma aula. Vamos continuar falando sobre inteligência de negócios. Vou compartilhar a minha página aqui com vocês, nos slides, e a gente já vai dar início. Como relembrar e viver, então nós vamos relembrar um pouquinho sobre a inteligência de negócio, né, sobre esse tema tão importante que nós já estudamos nas aulas anteriores, mas eu quero relembrar aqui com vocês. Eu disse para vocês que nós estaríamos relembrando todos os dias sobre os pontos principais aqui da inteligência de negócio. Então vou até passar aqui tudo para frente. Então, o que seria a inteligência de negócio? Só para a gente relembrar: conjunto de técnicas e conceitos. Então, a inteligência de negócio é um conjunto de técnicas e conceitos. Segundo, qual é o objetivo? Coletar e organizar as informações. Coleta e organização. Terceiro, nós vamos analisar essas informações que foram coletadas. Boa noite, Luciana, seja bem-vinda. Olá, boa noite a todos. Em terceiro aqui, então, a gente vai o quê? Primeiro a gente vai coletar, né, e organizar as informações. Segundo, a análise e visualização. Então, a gente vai analisar e visualizar todas as informações coletadas. Terceiro, compartilhamento e monitoramento. A gente vai estar compartilhando entre as equipes que fazem parte de todo o processo, e a gente vai monitorar para ver, né, ali o que pode ser melhorado, o que pode ser mudado. A informação ela vem, né, carregada ali de talvez de algumas falhas, alguns erros que talvez passa por desapercebido por alguma pessoa da equipe. Então a outra parte da equipe vai analisar juntamente, né, essas informações e tentar descobrir algum gargalo, alguma falha no sistema ou na operação. Suporte, tomada de decisão, que é o coração da inteligência de negócio. Então, o coração da inteligência de negócio é dar o suporte para que o gestor possa tomar decisões. Decisões com base em evidências. Lembre sempre disso. Nunca tome uma decisão no achismo. Eu acho que vai dar certo. Eu acho que eu vou conseguir. Eu acho que eu consigo passar. Eu acho... Não tome decisões, né, com base em achismo. A gente tem que tomar decisões com base em evidências. Aí nós temos medir o desempenho passado. Então a gente faz uma análise de tudo que aconteceu no passado para a gente projetar o futuro. Então isso a gente aprendeu lá na elaboração do orçamento empresarial e também, né, ali na análise de investimentos, que foi feito aí com a professora Thais. Aí nós temos planejar o futuro, né, que a gente vai exatamente, a gente volta lá na elaboração do orçamento empresarial e a gente fala assim, não, agora a gente fez aqui a gente mediu o desempenho do passado e a gente, com base no desempenho do passado, a gente vai projetar o futuro, certo? Então, inteligência de negócio basicamente é isso. Vamos um pouco aqui para frente. Como o BI apoia a gestão de risco, né? Vocês sabem que existe risco em tudo que nós fazemos. Eu vou pegar um carro, vou para a rodovia, vou fazer uma viagem de 100 quilômetros. A gente vai correr muitos riscos. Talvez você nunca parou para pensar, mas se você parar para refletir, existem vários riscos dentro de uma viagem de 100 quilômetros. Né? Primeiro, o pneu pode estourar, um rolamento pode quebrar, uma pedra pode bater ali no seu para-brisa, um carro pode bater em você, você pode bater em um carro, né? Isso vice-versa. Um animal pode atravessar na sua frente, você pode bater naquele animal, perder o controle do seu carro e capotar. Então, assim, se a gente for analisar, existe vários riscos entre uma cidade e outra, né? Existem vários riscos naquela viagem. Mas você vai deixar de fazer a viagem só por conta dos riscos que existem no meio da viagem, no caminho, né, de uma cidade a outra? Tenho certeza que você não vai deixar de fazer a viagem por conta dos riscos que existem.
você pode até tentar criar um plano de ação para amenizar os riscos ou para evitar algumas coisas que pode vir a acontecer. A gente fala que a gente pode evitar muita coisa. Primeiro, direção defensiva, né? No caso da viagem, você pode dirigir para você atento às atitudes e decisões das outras pessoas. Existem várias formas de você evitar um acidente. Por exemplo, você está em uma viagem e vem uma pessoa fazendo ultrapassagem indesejada, né? Uma ultrapassagem que não deveria estar fazendo. Se você está em uma velocidade controlada, né, você observa no retrovisor, se não está vindo nenhum carro atrás de você, você pode pisar no freio ali, tentar reduzir a velocidade do seu carro para que dê tempo daquela outra pessoa passar. E você pode ainda, talvez, se tiver uma opção, levar o seu carro para o acostamento, para abrir espaço para aquela pessoa passar. A gente fala isso de direção defensiva. É uma forma de você evitar um acidente, né? Então, a gente está fazendo o quê? É uma direção que tem riscos, né? A gente sabe que tem. Boa noite, Natália. Boa noite, Gabi. Seja bem-vinda. Obrigada. O professor, Sim? lá vai eu, né, que eu falo demais. Não, pode falar, fica à vontade. É que, não, falando assim, né, de prevenção, e também, tipo, na rodovia, acontece muito de carros ultrapassarem e vir na sua direção, né? E às vezes a gente fica meio sem saber o que fazer. Então, ligar a seta para você ir para o acostamento, para a pessoa saber que você vai encostar para ela poder passar, porque senão, se você não ligar a seta, ela também pode jogar para o acostamento, né? Exatamente. E, né, já Então você tem aconteceu que isso tomar uma comigo. decisão rápida, né? E você tem que pensar rápido. Eu costumo dizer o seguinte: primeiro eu olho no retrovisor, para ver se não vem uma carreta atrás de mim. Porque senão vai resolver nada eu pisar no freio. Né? E tentar sair vai ser um problema sério. Mas eu olho no retrovisor, observo que atrás de mim não vem ninguém. Então eu já piso no freio, já dou seta e jogo para o acostamento. É lógico que é tudo muito rápido, né? Então eu sempre ando dirigindo atento a todos os detalhes. Então eu fico atento a tudo. Eu já evitei vários acidentes saindo da rodovia, pisando no freio, dando espaço para aquela pessoa, um pouco mais de espaço para aquela pessoa. Então eu já evitei muitos acidentes, né, fazendo direção defensiva. Então é lógico que eu estava protegendo a minha vida e a vida da minha família, porque a gente sabe que há os riscos, né, durante aquela viagem. Mas a gente não vai deixar de fazer a viagem. A gente só precisa ter um pouco mais de cuidado, redobrar a atenção. E quando a gente fala de gestão de risco na empresa, muita gente às vezes pensa, vamos fazer aqui um negócio de risco, mas não vamos redobrar os cuidados, vamos deixar o negócio, né, acontecer. E aí acontece e dá errado, porque se você sabe que pode acontecer, né, um problema sério ali na frente, às vezes uma decisão sua vai trazer consequências graves para aquela empresa. Então você pode até tomar aquela decisão, porém com certo cuidado. É como se você estivesse dirigindo, aí você chega num semáforo às 2 horas da manhã e aí o semáforo fecha para você. Você vai chegar e passar de uma vez descontroladamente? Não. Mas às 2 horas da manhã eu não paro em semáforo. Não paro. O que eu faço? Eu vou reduzir a minha velocidade, vou observar de um lado e do outro para ver se não está vindo um carro e vou embora. Eu não vou ficar parado lá. Porque ficar parado lá para mim é mais arriscado do que eu passar com cuidado, observando se não está vindo carro de um lado ou de outro. Então, com cuidado eu consigo passar, mas se eu passar de qualquer maneira, vai dar certo? Não vai. Não, não dá. E tem que também, se o sinal tiver aberto para você, você também não vá de uma vez, porque tem pessoas que acham, esse horário tá tarde, não tem ninguém na rua, vou passar, né? Exatamente. Redobrar E os é cuidados perigoso. após a meia-noite. É Ter verdade. pessoas embriagadas, pessoas vindo aí da balada.
Então a gente tem que redobrar os cuidados, né? Mas com cuidado, né, entre aspas ali, com cuidado, você consegue passar no sinal vermelho tranquilamente sem causar nenhum acidente. Aí quando a gente olha para a gestão de riscos, às vezes a gente toma algumas decisões dentro da empresa que não pode, né? Mas com um certo cuidado, a gente consegue driblar algumas regras, a gente consegue, né, passar por alguns caminhos, às vezes sem ser percebido. É lógico, se você faz alguma coisa que vai trazer prejuízo para a empresa, mais cedo ou mais tarde você vai pagar o preço por isso. Então, quando eu falo de tomada de decisão, eu vou citar uma aqui bem simples. O funcionário não foi trabalhar hoje, né, ele perdeu o ônibus, mas como ele é um bom funcionário e eu conheço ele, sei que ele não é malandro, eu vou lá e pago o dia dele. Eu tô certo em pagar o dia dele? O que vocês acham? Repete para mim, por favor. Por exemplo, eu tenho um funcionário na empresa. Aí o funcionário perdeu o ônibus e não conseguiu chegar na empresa naquele dia do trabalho. No outro dia, o funcionário chega e justifica para mim: Davi, eu não vim ontem porque eu perdi o ônibus e não tenho transporte para vir para o trabalho. Eu, como gestor daquele trabalhador, conhecendo ele, sabendo que ele é bom de serviço, que ele não falta, que ele não atrasa, eu posso pagar o dia dele? A empresa me dá a condição para pagar o dia dele? O que vocês acham? Pai, se ele justificou, sim, né? Não, a empresa não vai Não, não pagar o dia pode. dele. Ah, tá. A Tem que ter empresa uma não paga. justificativa. A empresa só paga o dia se você trabalhar. Mas eu, como Ah, gestor, não posso pagar o dia dele. Eu não posso ali criar um meio ali na empresa, tá? Uma brecha ali e pagar o dia para ele, sabendo que ele é um bom funcionário. É lógico que eu posso fazer isso. Mas é certo? Não. Gestão de risco. uma mão lava a outra. É a gestão de E risco. a vida lava a outra. Exatamente. Aí eu posso alegar alguma coisa ali. Eu posso tentar justificar esse colaborador para pagar o dia dele. Mas se eu falar que ele não foi à empresa só porque ele perdeu o ônibus e ele não tem outro meio para ir, a empresa não vai pagar. Mas eu posso tentar ajudar ele de outras formas. É lógico que eu estou tomando uma decisão de risco. Eu estou colocando ali, né, talvez algo que é a minha integridade para poder ajudar aquele trabalhador. É o meu caráter, é a minha honra, que muitas vezes a gente vai ter que se desdobrar, né, tomar algumas decisões que não fazem parte das normas da empresa para ajudar aquele colaborador. Acontece muito isso. Em diversas formas aí. Então eu só citei um exemplo para vocês entenderem. Mas vamos lá. Utilizar abusos inteligentes para conhecer e analisar os riscos é muito importante para suas tomadas de decisões. Se você conseguiu listar os principais, se você já conseguiu listar os principais, é hora de verificar qual a probabilidade de eles acontecerem. E se acontecerem, qual o impacto disso para o negócio? Isso faz parte da gestão de risco. Quando eu falo dos riscos dentro de uma empresa, existe vários riscos. Não só a questão de eu assumir uma responsabilidade como trabalhador, mas existe riscos, por exemplo, de eu investir em um produto e não dar certo. De eu investir em uma linha de produção e não dar certo. Boa noite, Luana, seja bem-vinda. Boa noite. Então, eu posso correr o risco de fazer um investimento em uma linha de produção. Eu posso fazer um investimento em um motor para a linha de produção. E pode ser que esse negócio não dê certo e esse motor vai ficar lá descartado. Então, são gestões de riscos. Aí eu tenho que analisar todos os riscos existentes. Se eu vou tomar a decisão de fazer ou não fazer. Eu posso, por exemplo, outra gestão de risco. Eu posso fazer um investimento em uma frota de veículos que está sendo leiloada.
Mas é gestão de risco. Mas se esses veículos vierem danificados, já que esses veículos estão sendo leiloados porque já eram usados, então eu vou ter que tomar uma decisão. A minha decisão pode ser benéfica para a empresa e pode ser maléfica. Pode trazer benefícios, mas pode trazer prejuízos. Então, quando a gente fala da gestão de risco, né, e a business intelligence, ou, né, a inteligência de negócio, ele vai nos ajudar a ter mais esclarecimento sobre esses riscos que nós estamos correndo, qual vai ser a nossa decisão, se isso vai melhorar, se isso vai eliminar esses riscos, se vai agravar mais. Então a gente vai ter uma clareza um pouco melhor na hora de tomar a decisão. E aí você fala assim, professor, então, agora com a análise da inteligência de negócio, a gente vai tomar a decisão e não vai errar. Vai ser 100% acertada. Não. Corre o risco de errar, gente. Seres humanos, cabeça pensante, tem risco de errar. Não tem como eu falar para vocês que nós somos pessoas capazes de acertar 100% a vida toda. Em um momento, por um número, né, que a gente deixa de observar, a gente toma uma decisão errada e traz prejuízo para a nossa vida, prejuízo para a empresa, e a gente tem que começar de novo, tem que refazer, tem que consertar. Então, sempre vai ter essas possibilidades, né? O ser humano não é perfeito, infelizmente não é. Por mais que a gente utilize, né, várias ferramentas e vários softwares e várias pesquisas e tudo ao nosso favor, a gente pode, em um determinado momento, talvez agir pela emoção, ali através de um dado, de uma informação, e naquele momento a gente peca, a gente erra. E aí a gente não consegue, talvez, tomar uma decisão acertada. E às vezes a gente deveria fazer algo que a gente não fez, a gente deixou de fazer. E aquilo vai trazer um certo prejuízo. Às vezes a gente deixa para responder um e-mail à tarde. Você fala assim, eu recebi um e-mail aqui, mas eu vou deixar para responder à tarde. Né? E aquele e-mail dizia que você tinha que dar a resposta até meio-dia. Né? E aí você vai visualizar aquele e-mail 5 horas da tarde. Mas aí a resposta tinha que ser dada até meio-dia. Aí você perde um cliente. Aí você perde um fornecedor. E aí é dor de cabeça, entendeu? Então são coisas simples, mas que fazem toda a diferença na vida de uma empresa e também dos gestores. Nesse sentido, façam uma lista com os principais riscos relacionados à sua atividade. Então, primeiro, listar todos os riscos. Então a gente começa a fazer lista, né? É lista de compra, é lista de risco, é lista de investimentos, e aí a gente vai priorizar aquilo que é mais importante. Sempre tenha uma lista na mão. Nunca deixe de ter uma lista, né? Vai colocando na sua lista aí tudo o que você quer fazer. Seja os seus projetos futuros, seja a sua compra ao supermercado. Nunca deixe de levar uma lista, tá? É uma dica muito valiosa. Quando você for a um supermercado, leve a lista de compras. Senão você sempre vai comprar o que não precisa e não vai comprar o que de fato precisa. Quando você chegar em casa e for coar o café, não vai ter açúcar, porque você fez compra e não lembrou que tinha que comprar. Então sempre tenha uma lista de compra na mão, nunca deixe ela faltar. Coloque o essencial, priorize as coisas mais importantes. Você com certeza vai ter sucesso na sua carreira aí empreendedora ou na sua carreira aí, na sua vida pessoal, na sua vida financeira. Se você fizer dessa forma, já é um grande passo para você começar a ter mais direcionamento do seu dinheiro. Imagina a gente sair para um supermercado e não saber o que vai comprar? Nossa, Deus do céu. Tem tanta coisa gostosa, tem tanta coisa que chama a atenção. Aí a gente leva as crianças e cada um quer pegar uma coisa. E no final das contas a gente gasta 1.000, 2.000 reais e não compra o que precisa, né? Aí chega em casa, tem que voltar para o supermercado para fazer compra porque eu precisava comprar, não comprou. Isso é muito ruim, né? Quando tem um dia para comprar ainda vai, quando não tem, fala assim, não, agora só daqui 30 dias de novo. Vai passar 30 dias sem beber café, a não ser que vai lá beber no supermercado, na loja do vizinho. Brincadeira, gente, só para descontrair. Então vamos lá, né? Fez uma lista, né, das prioridades aí de risco, depois a gente vai analisando, né? Imagem e marca do mercado. Financeiro. Aí a gente vai fazer uma lista incluindo, né, cada área dessa. Né? São várias áreas e a gente vai fazer uma lista de risco das principais
dos principais riscos de cada área. Então, uma lista dos riscos da imagem e da marca e do mercado, uma lista com a parte financeira, com o jurídico, operacional. Após a gente ter, né, feito essas listas e saber quais são os riscos, né, que a empresa está correndo, após essa classificação, procure entender não apenas as chances de eles ocorrerem, mas também qual a gravidade envolvida caso aconteça. Aí que está a questão, o X da questão. Eu fiz aqui uma lista, né, com os principais riscos que a minha empresa está correndo em cada área dessa daqui. Agora eu vou começar a analisar. Lembra da análise que eu falei para vocês lá no início? Então a gente faz a coleta de dados, depois a gente vai analisar os dados. E nessa análise a gente começa, né, a fazer uma classificação. Quais são os mais graves? Né? Quais são os riscos aqui mais graves que a minha empresa está correndo? É na parte jurídica? É na parte financeira? É na parte da marca? É na parte ocupacional? Geralmente as empresas são mais prejudicadas nessa questão de risco na parte jurídica. Né? A parte jurídica de uma empresa está sempre sendo bombardeada o tempo todo, porque muitas das vezes a empresa, né, ali através de algum gestor, toma algumas decisões que implicam em processos e acaba que, né, a parte jurídica ali é a que mais é bombardeada. A parte financeira também é sempre muito importante, porque se você toma uma decisão errada, a empresa perde dinheiro. Se a empresa perde dinheiro, é um problema sério, né? Você corre o risco de perder até o seu emprego. Para ilustrar, imagine que você trabalha em um grande hospital. Aqui o risco relacionado às áreas de imagem e mercado é considerável, né? Quando a gente fala de um hospital, a imagem do hospital, né, ela é primordial. A vinculação de informações falsas na mídia, problemas de infecção hospitalar e mau atendimento poderiam resultar em um impacto gravíssimo para a instituição. Então, esse hospital ele seria mal visto diante de uma sociedade caso a mídia começasse, né, a espalhar, a vincular informações falsas a respeito de infecção hospitalar naquele hospital, onde pessoas talvez estavam vindo a óbito por conta dessas infecções. Então, isso é muito prejudicial para a imagem desse hospital. Com certeza, o Davi não iria lá. Tá? O Davi ia ficar meio longe desse hospital, e creio que vocês também. Então, o que a gente pode fazer para evitar esse tipo, né, de informação? Primeiro, eu não sei se vocês já observaram, mas no hospital as entradas são bem restritas. No momento de cirurgia, ninguém pode ficar perto, né? O pós-cirurgia também ninguém não pode ficar perto. A gente fica de longe, às vezes acompanha de longe, observa de longe, mas a gente não chega perto. Caso venha acontecer um óbito naquele hospital, a gente só fica sabendo do que aquela pessoa faleceu porque o médico faz um laudo. Então é o laudo do médico. Será que o médico vai colocar no laudo que a pessoa morreu com infecção hospitalar, sabendo que aquilo ali ficaria ruim para a imagem do hospital? Vocês acreditam que o médico poderia fazer isso? Eu não acredito que ele faria isso. Né? Vocês já ouviram falar que pessoas morreram com infecção hospitalar, principalmente em hospitais renomados, em hospitais particulares? Geralmente a gente vê alguns comentários, alguns boatos em hospitais públicos, mas nos privados eu nunca vi. Ah, a pessoa faleceu com infecção hospitalar no hospital privado, tal, não, isso não existe. Pode até ter acontecido, mas o laudo lá vai vir infarto, vai vir uma hemorragia interna, vai vir qualquer outra coisa, menos infecção hospitalar. Raramente isso vai acontecer. Exatamente porque vai prejudicar a imagem daquele hospital. Então eles seguram essas informações e não deixam vazar de jeito nenhum. Então, considerando esse risco, será preciso listar as ações preventivas e corretivas, seja por meio de auditorias,
internas ou de treinamentos de equipe. É importante criar soluções para minimizar as ocorrências e os seus efeitos. Então, se aconteceu de uma pessoa vir, né, a falecer por infecção hospitalar, então todo o quadro de colaboradores vai ter que passar por um treinamento para fazer ali uma esterilização naquele ambiente para que isso não ocorra, né, porque isso não pode acontecer. Então vai ter que passar por um treinamento, não só para a questão de segurar a informação, mas evitar que aquilo aconteça. Nós estamos falando de seres humanos, de pessoas que estão ali para serem recuperadas e não para acabar de morrer. Então, aí o que acontece? A gente vai ter que criar um plano de ação para que essas coisas não venham a acontecer. E caso aconteça, né, essa informação ela tem que ser muito bem preservada, né? Ela não pode ser divulgada para as pessoas, exatamente para não prejudicar a imagem daquele hospital. Quem são os profissionais que trabalham com abusos de inteligência? É interessante saber que não existe um único perfil profissional apto para lidar com a BI. Até porque a BI, né, até um tempo, ainda não tinha assim, um reconhecimento que nós estamos tendo agora. Então, quando a gente fala de BI, o conhecimento, assim, o reconhecimento, na verdade, de BI, ele começou há muito pouco tempo. Então, existe vários profissionais que trabalham e atuam na área, né, de inteligência de negócio. É lógico que nenhum é especialista nem ainda, porque os especialistas virão. Porque hoje nós já temos aí, até na Faculdade Federal, nós já temos aí essa disciplina, né? Quem quer formar em inteligência de negócio já tem como formar. A verdade é que existem vários como analistas de TI, gerentes de RH, psicólogos, engenheiros e mais, né? E muito mais. Tem muitos outros aí. Administradores, contadores. Nós temos aqui também que pode enquadrar analistas financeiros. Tudo consegue fazer essa análise. É lógico que sempre que essas análises são feitas, a gente tem uma equipe de pessoas, né? Nós vamos pegar uma pessoa lá da análise de TI, uma pessoa de RH, um psicólogo, um engenheiro, né, um cara que faz a manutenção. Nós vamos pegar várias pessoas, formar uma equipe para desenvolver inteligência de negócio. Ela não é desenvolvida por apenas uma pessoa, ela é desenvolvida por uma equipe de profissionais, né, cada um capacitado na sua área, cada um conhecedor da sua área, para que possa ter um bom resultado. Não adianta, imagina o Davi faz a parte administrativa, aí o Davi vai lá para a área de engenharia da empresa, a parte mecânica da empresa. Não, o Davi não vai conseguir resolver os problemas lá de mecânica da empresa. Quem que vai resolver? Seria o engenheiro mecânico ou seria o técnico que trabalha ali diariamente, conhece todo o setor de produção, todo o setor mecânico, né, daquela indústria. Então esse cara sim tem o conhecimento certo para dar a informação certa sobre aquele setor. Por isso que existe, né, um trabalho aí feito em equipe para que possa ter um resultado positivo. O ponto é destacar que, nesse caso, né, é que, devido a diferentes características de aplicações de dados, podem ser necessários uma equipe de profissionais com distintas expertises de mercado. Então, não é só um cara. E hoje nós temos a pessoa, né, que está formando em inteligência de negócio, e esse cara ele vai liderar essas outras pessoas, porque ele vai ser o cabeça pensante para formar ou para criar o relatório final. Então ele vai trabalhar com engenheiros, com psicólogos, com mecânicos, com engenheiro agrônomo, engenheiro rural, engenheiro em mecânica, engenheiro civil. Então ele vai trabalhar com todas as classes de pessoas. Então ele vai ter várias pessoas junto com ele para formar um relatório no final que vai fazer toda a diferença na decisão da empresa. Então é uma equipe de profissionais. Quando a gente fala de profissionais, né, com certa expertise, são pessoas que já são especialistas em uma determinada área. O cara é especialista na área, imagina aqui,
de contabilidade. O cara tem um expertise na área de contabilidade, o cara conhece todos os macetes da área fiscal. Esse cara serve. Então o cara consegue ali fazer altas manobras, né, para que a empresa possa pagar impostos ali mais baratos. Então esse cara é bom. O cara tem expertise na mecânica industrial. O cara que sabe tudo de mecânica industrial, ele sabe os macetes, ele sabe onde estão os problemas, os gargalos, ele conhece tudo. Ele olha para uma esteira, o cara já. Geralmente esses caras, né, são pessoas com grande experiência profissional. Não só estudo, mas experiência profissional. Já trabalhou em várias indústrias, já montou várias indústrias. Então o cara já sabe tudo, já tem um expertise naquilo. Ele olha e já identifica o problema. Então esse é o cara que vai trabalhar, né, na inteligência de negócio para trazer informações precisas e preciosas para que o proprietário, para que o gestor, para que o gerente possa tomar decisões e decisões acertadas. Vamos aqui mais à frente. Quais são os exemplos de como o BI pode ajudar uma empresa? Pense agora que sua empresa é do ramo de turismo. Ao longo do tempo, você percebeu que o seu carro-chefe são os pacotes especializados na América Latina. Entretanto, por estar utilizando um software específico das Business Intelligence, somado ao portal de vendas, ao saque, né, por telefone e ao monitoramento das redes sociais, você nota que os pacotes para a Argentina, antes ao seu principal destino, o seu principal destino, sofreram uma queda de 60% nos últimos 4 meses. Como que você vai saber, né, dessas informações? Né? Como que você vai saber que houve uma queda, né, nos últimos 4 meses? Você poderia estar sofrendo uma queda nos últimos anos, mas isso só acusaria nos últimos 4 meses. Então a inteligência de negócio ela vai verificar e ela vai te mostrar que a sua queda foi nos últimos 4 meses. Então você vendia pacote de viagem, muitos pacotes de viagem para a Argentina e de repente caiu as vendas. O que está acontecendo que está caindo as vendas? Então eu já tenho que criar um plano de ação com base nessa informação para eu saber o que está acontecendo e para eu reverter essa situação. Diante disso, só há uma coisa a se fazer: agir com rapidez e inteligência para encontrar o porquê da queda. Então, o primeiro passo é encontrar porquê da queda, o que está acontecendo. Com a análise detalhada das informações do período, foi possível detectar que uma nuvem de trends das mídias sociais com a palavra insegurança, assalto, risco e Buenos Aires. Ou seja, houve uma grande quantidade de pesquisas sobre insegurança, assalto, risco, Buenos Aires. Ou seja, isso está me dizendo que as pessoas estão com medo de ir para Buenos Aires porque está tendo lá muito assalto, muito roubo. Então as pessoas começam a ficar com medo. E as pessoas começam a não querer ir mais, né, para Buenos Aires. E aí o que eu tenho que fazer, né? A área financeira também detectou que nessa época o seguro viagem foi mais utilizado por conta de perdas de bagagem ou de documentos. Uma pesquisa rápida nos indicadores sociais de Buenos Aires foi comprovado que houve um aumento de roubos e furto nos bairros considerados pontos turísticos. Ou seja, os pontos que nós operávamos em Buenos Aires está tendo muito furto e roubo e as pessoas não estão querendo ir para lá. Então eu já descobri qual que é o problema. Por que reduziu esse número de 60% na queda das vendas? Então agora eu já sei qual que é o problema. Através da inteligência de negócio e com essa grade de informações que eu tenho, eu já sei do problema. Então agora eu preciso criar um plano de ação para reverter essa situação e resolver esse problema. Informações detectadas, informações detectadas, quebra explicada, hora da ação. Ou seja,
eu já detectei a informação, né? Já sei por que houve a queda, exatamente porque as pessoas estão com medo de ir para lá. Então agora eu tenho que criar o meu plano de ação. E o que fazer? Nessas circunstâncias, o que você faria? É muito difícil tomar uma decisão, né, nessa circunstância, mas quem já tem o mercado nessa área já conhece e sabe o que deve ser feito para resolver o problema. E através da inteligência de negócio a gente consegue tomar algumas decisões. Independentemente da sua resposta, o correto seria pensar em destinos alternativos dentro da própria Argentina, até que a onda de violência na capital diminua. Então a gente pode criar alguns destinos alternativos até reduzir a onda de crime na capital, se bem, né, que a capital ela foi esvaziada. Quem conhece, isso aqui é só um exemplo, tá? Porque a Argentina, a capital da Argentina, você não consegue ver quase ninguém na capital. Porque o governo, né, ele fez o que? Ele espalhou as pessoas mais pobres do centro da cidade. Ele levou as pessoas, né, para as bordas da cidade. Então não existe. Então ele deu um benefício social para essas pessoas e disse para elas, olha, vocês fiquem aí. Não vão lá para o centro da cidade não. Porque lá é um lugar turístico, né? Então vocês não podem estar lá. Você tem que ficar aí no canto de vocês. Deu um, um benefíciozinho para eles, falou, não, vocês ficam aí. Então, a Cida está me dizendo aqui que a internet está ruim. Todo dia nesse horário, né, Cida? A internet começa a bugar, começa a falhar. Mas vamos lá, vamos ver se ela vai firmar. Agora eu acho que ela voltou ao normal aqui, vamos ver se permanece. Você poderia montar pacotes ligados à experiência gastronômica ou às principais vinícolas do país, viagens relacionadas a esportes de inverno e também deveria ser incluídos. Como exemplo, Bariloche, a região da Patagônia. É nesse contexto que a Business Inteligente lhe ajudará a planejar. Então a gente vai ter algumas opções dentro da inteligência para que a gente possa tomar essa decisão e montar aí novos pacotes, né, novas cidades, novos lugares, para a gente tentar resgatar os nossos clientes novamente. Que a gente não pode ficar parado, né, porque senão a empresa fecha, né? Chega um momento que ela não tem mais recursos para manter o negócio e aí ela vai fechar. Qual é a relação entre a BI, né, e a Cida sabe falar esse nome aqui. Dashboards. Dashboard, Cida, obrigado. São os painéis customizados. É um nome bonito, né? Minha língua não consegue dobrar para falar esse nome, não. A Cida fala bem. Ao considerarmos, né, a importância e o papel dos dados dentro de uma estratégia de business inteligência, fica fácil constatar como os dashboards são importantes e apoiam a visualização das informações relevantes para a empresa. Entenda melhor os benefícios que esses painéis podem trazer. Então, traduzindo essa palavra, né, na verdade são painéis de visualização. Esses painéis, eles vão fazer o quê? Eles vão simplificar a informação de forma que a gente entenda. Aqui tem um modelo de painel que eu trouxe para vocês conhecerem. Existem muitos modelos de painéis com vários nomes diferentes. Eu não vou nem entrar no mérito da questão, senão a gente não consegue nem concluir, né, a matéria que a gente tem para passar para vocês, porque são muitos painéis diferentes. Então eu trouxe um modelinho, né, quando você ver um painel desse você já vai lembrar. Aqui nós temos um painel, observem só que ele simplifica e muito, né, a linha de produção de uma empresa. Então nós temos aqui, para começar na parte superior, né, últimas 24 horas. Então, última atualização, 14 horas, 13 minutos, 33 segundos, dia 9/5/2016. Então esse foi o momento da atualização, né, desta informação. Então, essa informação é muito importante a gente saber que ela foi atualizada
nesta data. Pode ser que daqui a meia hora já não é mais essa informação, daqui a 5 minutos já não é mais a informação, já mudou a informação. Então, a cada momento, como é uma linha de produção, está trabalhando constantemente, ela está sempre mudando a informação. Exatamente por isso, né, que nós classificamos aqui a data, horário, né, então a data e o horário da última atualização. Aí a gente vem aqui, a esteira, na parte esquerda. Tempo de produção, 1.392 minutos. Tempo de parada, 14,5 minutos. Tempo em manutenção, 23,2 minutos. Então esse é o tempo, né, aqui de produção da esteira. Aí nós temos resultados aqui na parte superior direita. Produtos fabricados, 11.764 unidades. Então, isso aqui foi fabricado, né, nas últimas 24 horas. Tempo de fabricação por unidade, né? Então ele tem um tempo total e tem por unidade. 7,3 segundos por unidade. Desperdício, 0,6%. E aí a gente tem o flow de produção quinzenal, que vem aqui na parte de baixo. Aí nós temos o pedido, 170.150, né? São o número de pedidos. Fabricação, 145.618. Embalagem, 131.510. Notas fiscais emitidas, 95.815. Distribuição, 92.994. Máquinas injetoras, na parte inferior direita. Unidades produzidas, média hora, 491. Atingimento de meta, 98,5%. Então, nós passamos aqui bem próximo de atingir a meta, né? Então, foi um dia de produção muito bom, porque a gente praticamente quase atingiu a meta. Faltou aqui 2,5, né, para a gente poder conseguir atingir a meta do dia, a meta das últimas 24 horas. Então, esse painel, ele me traz muitas informações importantes e de forma bem resumida. Então, o gerente, ele não, talvez ele não vai descer lá na empresa, na linha de produção, para olhar para a esteira, para olhar para as caixas, para saber, né, quanto foi fabricado, como foi fabricado, se houve parada, se não houve parada. Então aqui eu tenho um painel de informação com todas as informações de forma simplificada. Então qualquer pessoa, né, conseguiria olhar para essa informação aqui em menos de 5 minutos, saber de todas as informações, de tudo o que aconteceu nas últimas 24 horas da produção. Entende o quanto facilita a vida do gestor, né, quando você tem um painel inteligente desse para você analisar? Fica muito fácil, né, gente? Alguma pergunta sobre os painéis? O professor, Sim? quer dizer que assim, ele te dá tudo do que foi trabalhado, ele mostra tudo ali no painel. Exatamente, ele me dá um resumo das últimas 24 horas. Ah, É sim. incrível, né? Imagina que o gerente, ele trabalha no horário comercial, das 7 às 5. Então ele trabalha no horário comercial, de repente ele não viu ali o que foi produzido, né, durante aquele dia de trabalho. No outro dia pela manhã ele chega na empresa e fala assim, me dá um painel de produção do dia anterior para me ver como que ficou a produção. Aí eu vou lá e mostro para ele o painel. Tá aqui. A nossa produção das últimas 24 horas ficou dessa forma. Aí ele vai olhar para esse painel, 98,5% da meta cumprida, parabéns, muito bom. Às vezes ele não vai nem olhar as outras informações que estão ali, né, que são importantes. Ele já vai olhar ali, né, no percentual de atingimento de meta. Ele já vê 98,5%, tá bom, vamos melhorar, vamos ver se a gente consegue atingir 100% amanhã.
Mas é muito bom, porque tem informação, né, de forma bem simplificada e rápida. E aí, se ele quer saber de alguma informação a mais, né, ele vai analisar de forma mais minuciosa. No caso do gestor, do gerente, do supervisor, do diretor, certo? E aí nós temos, né, esses painéis com essas informações, né, no caso aqui das últimas 24 horas. Aqui também tem de 7 dias, de 31 dias. Aí eu teria as informações, né, aqui teria mais informações, mas eu conseguiria ter dentro desse painel as informações, né, no caso aqui o tempo de produção dos 31 dias do mês. Eu conseguiria ter o tempo de parada dos 31 dias do mês, o tempo de manutenção dos 31 dias do mês, né, os produtos fabricados em 31 dias, tempo de fabricação e unidade, eu poderia ter também um percentual sobre os 31 dias. Então eu poderia ter essas informações, essas mesmas informações como elas estão aqui, de 31 dias. E eu poderia também colocá-las de um ano de produção, dentro desse painel também. Então imagina quanto fica fácil, né, para a gente poder analisar. Aí eu posso vir aqui, aí no caso no sistema já consta, né, os painéis. Quem tem acesso ao sistema ele já consegue identificar. Então ele abre o sistema, essa informação já vai estar no sistema para ele. Aí ele vem aqui, não, eu quero saber das últimas 24 horas. Ele vem aqui, vai clicar na parte superior, últimas 24 horas. Se ele quer saber dos últimos 7 dias, ele vai clicar 7 dias. Ah, eu quero saber de uma semana atrás, do dia 25. Ou do dia, no caso aqui é o dia 14, eu quero saber do dia 8. Então ele poderia colocar a data do dia 8. Aí ele puxaria, né, as informações do dia 8 em forma de painel também, em forma bem simplificada. Então assim, é muito fácil, né, gente? Fica um negócio bem mastigadinho. Alguma Com pergunta? certeza, bem mais fácil. A gente tem muita tranquilidade para analisar um dado desse, né? Imagina você com uma planilha gigantesca lá, falando tudo para você de forma bem desorganizadona assim. Não, até que organizada, vamos dizer assim. Não, tá bem organizado, mas tem 30 páginas para eu poder analisar o relatório para saber o que aconteceu nas últimas 24 horas. Fica difícil, não fica? Aí eu vou lá e simplifico 30 páginas de um relatório em uma imagem. Aí sim, aí fica bom, fica fácil de tomar decisões, né? Entender o padrão de consumo e o sucesso de campanhas. A partir da implementação de um painel flexível que entrega os indicadores e performance pertinentes, é possível entender a aceitação dos consumidores de acordo com cada região, além de avaliar o sucesso de novas campanhas de divulgação. Então, dentro do painel de campanha de divulgação, eu posso ter ali informações importantes, por exemplo, quantos clientes eu alcancei em cada região do estado. Toda vez que eu faturo uma nota, aquela nota vem o endereço do cliente. Então eu sei para onde eu estou vendendo. Quantos clientes eu consegui alcançar com aquela campanha que eu fiz? Em quais são as partes do Brasil que nós conseguimos alcançar mais clientes? Então eu posso colocar essas informações no meu painel. Ah, a região norte do Brasil a gente conseguiu vender 1 milhão. A gente conseguiu 300 novos clientes. A região centro-oeste nós conseguimos 500 novos clientes. Na região sul nós conseguimos 1 milhão de clientes. Oh, que bom, nossa campanha foi muito boa lá para o Rio Grande do Sul. Vamos investir mais lá no Rio Grande do Sul. Essa campanha foi boa para aquela região, então vamos investir lá. Vamos mudar a campanha para outras regiões, para ver se a gente consegue atingir os clientes naqueles lugares. Então a gente consegue visualizar essas informações e saber qual é a aceitação das pessoas com a campanha a qual nós estamos fazendo. Então isso é muito importante na hora, né, da gente fazer as campanhas. Também é possível fazer uma comparação com a concorrência, além de corrigir algumas estratégias e adotar novas abordagens mais alinhadas aos resultados desejados. Como eu disse a vocês, se a minha campanha voltada para o Rio Grande do Sul foi muito boa, eu posso, né, continuar com essa campanha no Rio Grande do Sul, mas no norte ela não teve uma boa aceitação.
Então eu já identifiquei que lá no norte eu preciso mudar a campanha. Eu preciso fazer a campanha de uma forma diferente para tentar alcançar aquelas pessoas. Até nisso a gente tem que pensar, né? Porque as pessoas, às vezes você fala assim, eu vou falar de um determinado produto, eu vou falar de uma fita. E conforme a maneira que eu falo dessa fita, o pessoal do Rio Grande do Sul vai dizer, essa é a fita que a gente está precisando. Aí o pessoal do norte vai dizer assim, não, essa fala é preconceituosa, a gente não gostou disso, a gente não quer, essa não é a fita que nós precisamos. Tá, então eu vou mudar a campanha lá no Rio Grande, pro lado do norte, não é Rio Grande do Norte, mas pro lado do norte. Vou mudar a minha campanha lá, já que essa campanha não trouxe nenhum resultado. O que o pessoal do norte gosta? O pessoal do norte gosta de pagode, então vamos fazer uma campanha voltada para o pagode, vamos colocar a nossa fita lá e o pessoal vai gostar. De repente a gente faz uma campanha, né? Coloca um pagode, um samba e coloca a nossa fita lá. E aí o povo do norte vai dizer assim, nossa, essa é a fita que a gente precisa, é a fita do pagode, é a fita do samba, e vamos comprar essa fita. Entenderam? A campanha tem que atingir o alvo principal. E a gente faz a gente visualiza isso dentro dos painéis. A gente consegue fazer, né, as campanhas e identificar quais são os locais que a gente está bombando e quais são os locais que a gente precisa mudar a forma da campanha. E aí a gente vai mudar para aquela região e de repente vai começar a alcançar novos clientes naquele lugar. Certo? Conseguiram entender aí, pessoal? Sim, professor. Ótimo. Bom, eu trouxe uma mensagem aqui de Steve Jobs. Esse cara, eu me inspiro muito nele, né? Vocês conhecem esse cara aí? Quem conhece Steve Jobs? Vocês não conhecem Steve Jobs? E a Apple? Steve Jobs foi o cara que criou o sistema iOS e foi também o cara que desenvolveu, né, os telefones da Apple. Então, assim, um cara muito inteligente. Esse cara, eu me inspiro muito nele porque ele era um cara que não desistia. Então, ele criou os primeiros computadores pequenos, né, os computadores de pequeno porte. E ele criou os primeiros computadores na Apple. Depois ele foi mandado embora da Apple. Depois ele voltou com o sistema iOS. E aí ele comprou a Apple para ele. Ou boa parte da Apple, né? E ele morreu muito jovem. Apenas, a gente fala assim que foi uma pena ele morreu aos 54 anos de idade. Então, é um cara extremamente inteligente. Se uma hora vocês tiverem condição de ouvir alguma de suas palestras, tem muitas aí no YouTube. Algumas palestras motivacionais. Ele fala de como ele começou, de como ele superou vários desafios, fracassou várias vezes na vida, mas nunca desistiu. E foi um dos caras mais conhecidos do mundo, né? Conhecido aí até hoje, né? E muitas pessoas olham e falam que ele teve uma sabedoria, né? E a gente fala assim que é algo tremendo. Então eu me inspiro muito na sabedoria dele. E ele escreveu o seguinte: tenha coragem de seguir o seu coração e a sua intuição. Tenha coragem de seguir o que o seu coração e a sua intuição dizem. Eles já sabem o que você realmente deseja. Todo o resto é secundário. Então, tenha coragem de seguir o que o seu coração e a sua intuição dizem. Tenha coragem de seguir. Não tenha medo de acreditar na sua intuição, naquilo que o seu coração deseja, naquilo que o seu coração quer. Tenha coragem de seguir em frente. Né? Não desista de acreditar. Não desista de fazer. Eles sabem o que você realmente deseja. Todo o resto é secundário. Por que ele fala que todo o resto é secundário? Porque vai vir muitas palavras negativas. Vai vir muitas pessoas dizer para você que você é incapaz, que você não consegue, que você não tem a sabedoria necessária, o suficiente para fazer. Vai vir muitas coisas para tentar te desanimar.
Mas aí ele fala assim, tudo o resto é secundário. Que se dane. O importante é você seguir, né, a sua intuição e fazer aquilo que você deseja fazer. Não desista de acreditar nos seus sonhos, de acreditar que você é capaz de fazer alguma coisa. Porque você é capaz de fazer tudo que você quiser. Mas você tem que ter dedicação ao fazer. Tá bom? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tudo certo, professor. A gente sempre consegue o que a gente quer, né? É só a gente acreditar mais na gente, né? A gente Exatamente. dá confiança para tantas outras coisas e não dá um votinho de confiança a si mesmo. É complicado. Às vezes você olha com deslumbre para outra pessoa fazendo alguma coisa muito interessante, inteligente, e você olha e fala assim, eu conseguiria fazer melhor. Mas você não coloca aquilo em ação. Você olha, você sabe que tem o potencial e a capacidade de fazer até melhor, não para ser melhor, tá? Não é fazer melhor para ser melhor do que o outro. Não, não é isso. É fazer melhor. Você tem condição de fazer melhor, mas às vezes a gente não faz. Às vezes a gente tem condição de dar até um conselho para a pessoa, para ela melhorar, mas a gente fala, não, não vou falar nada não, eu não confio na... Ah, eu acho que isso é coisa da minha cabeça. Acho que eu não consigo, eu não vou conseguir não. Então, às vezes a gente sabe, né, tem aquela intuição que a gente consegue, mas a gente não tenta. A gente nem tenta para saber. E às vezes a gente desiste antes mesmo de tentar. E às vezes a gente abre o coração com pessoas erradas. Aí você fala, olha, eu tenho vontade de fazer isso, eu acredito que eu consigo. Aí alguém vai dizer para você, ih, você é doida? Não dá conta disso não, isso não é pra você não. E aí você já desiste, sem nem mesmo ter tentado. Então não desista. E não compartilhe também as coisas que você quer fazer com outras pessoas que não têm interesse em lhe ajudar. Tome muito cuidado. Ao seu redor existem muitas cobras querendo te morder. É, são poucas pessoas que querem ver a outra pessoa bem, entendeu? Não é todo mundo que está do seu lado que quer te ver crescer, não. É verdade. Às vezes tem coisas que a gente não precisa compartilhar, a gente precisa fazer. Então, compartilhe só com o Papai do Céu e faça. De repente você vai começar a surpreender muitas pessoas por aí. Tá bom? Então não desista. Acredite em você, no seu potencial. E faça algo que venha fazer a diferença nessa terra. Para sua família, para os seus filhos, para sua casa, né? Se possível para os seus irmãos e, se possível, para a sociedade onde você está inserido. Mas faça, não deixe de fazer. Muito obrigado a todos vocês pela participação. Tenham um excelente final de noite. Amanhã a gente volta no mesmo horário. Forte abraço, muito obrigado. Obrigada, boa noite a todos, até amanhã. Boa noite.